Essa é a professora Helena Vassina e ela vai falar um pouquinho sobre esse monumento, que é o Monumento ao Pushkin. Sim, é o fundador da nossa literatura, Alexander Pushkin. Como Dostoiévski falou, é nosso tudo. E sabem que a última palestra, conferência que Dostoiévski deu, foi exatamente na inauguração desse monumento. É o famoso discurso de Dostoiévski dedicado a Pushkin, explicando como é Pushkin importante para a identidade russa, para a formação da Rússia. Dostoiévski falou que tudo que nós temos graças a Pushkin. E Dostoiévski falou com tanta força, com tanta emoção, com tanta empatia, que muitas pessoas desmaiaram de escutar a Dostoiévski. Tal foi a força de amor de Dostoiévski a Pushkin. Lá atrás está o cinema Rússia, foi construído ainda na época soviética, é o lugar onde são realizados os famosos festivais internacionais de cinema soviético, agora de cinema russo. E muitos famosos diretores de cinema já estiveram aqui na apresentação de seus filmes. Fellini, eu me lembro muito bem que Marcello Mastroianni e Sophie Loren, eles foram super amigos da União Soviética. E sempre a gente via eles nesses festivais de cinema. Foi aqui que Fellini ganhou o primeiro prêmio do seu filme 8:30. Foi muito repercutido nos meios de cinema. Fellini se tornou também grande amigo da União Soviética, esteve aqui muitas vezes, andando aqui e certamente escutando essa história sobre o monumento de Pushkin. A gente está num dos lugares meus prediletos de Moscou, Boulevard Tverskoy. Eu passei toda a minha infância aqui porque eu nasci aqui na ruazinha, bem pertinho, Malebrona. E morei com a família dos meus avós maternos lá, e meus avós paternos moraram aqui também perto, mas do lado de lá. Então o avô paterno avô materno, desculpe, me pegava de manhã cedo para passear comigo e me entregar à família dos avós paternos. Eu me lembro muito bem, eu pequena, aqui parado, e dois avós fumando cigarros, sabe, falando de mil coisas na vida sem prestar nenhuma atenção a mim. Foi assim, maior trauma. Eu pequena aqui e eles lá me pareciam que fossem gigantes. Eu olhava eles fumando e falando. Eu queria brincar, queria correr, mas enquanto eles não terminaram a conversa, era impossível. Vai entrar agora na Casa Museu de Konstantin Stanislavski. Konstantin Stanislavski viveu e trabalhou nessa casa desde 1921 até sua morte em dia 13 de agosto de 1938. Sim, quando Freud para psicologia, quando Einstein para física, para matemática, quando Leonardo da Vinci para artes visuais, é grande, é gigante. Eu sempre comparo Stanislavski a esses, sabe, gigantes de renascença, como Leonardo, como Michelangelo, que pareciam sabiam fazer tudo. Stanislavski é a mesma coisa, foi um homem de muitos talentos. E a gente vai ver agora, além de ser um homem muito lindo, muito generoso. E Stanislavski, ele nasceu numa das famílias mais ricas da Rússia, dos negociantes, empresários. Seu pai foi o dono de fábricas de tecido. E esses tecidos
foram vendidos para a corte imperial da Rússia. Ele próprio, Stanislavski, além de ser ator, diretor, pedagogo, ele foi um grande empresário também. Ele sempre foi na frente da sua época. De pé trocado, mas nós temos que botar o sapato para andar no museu do Stanislavski. Essa casa-museu, ela está viva, porque uma coisa muito importante, que Stanislavski tinha a sua própria casa em outro bairro de Moscou, mas também perto, no centro, perto do teatro. Eu falei que ele era um homem super rico, só que depois da Revolução de 1917, tudo foi nacionalizado. Stanislavski e sua família perderam tudo até o último tostão. Mas em 1921, o governo russo e o ministro de Educação e Cultura daquela época, Lunacharsky, ele propôs a Stanislavski escolher um prédio onde ele poderia viver com sua família, com sua mulher, Maria Liliana, também era atriz do Teatro da Arte de Moscou, e onde ele pudesse trabalhar. Isso é a casa onde Stanislavski viveu e onde ele trabalhou. E o último estúdio de Stanislavski, estúdio de ópera e do teatro dramático, que ele fundou em 1935, esteve aqui. E os descobrimentos mais importantes do último Stanislavski, aquele método de ações físicos, sabe, método de ensaios por meio de etudos, tudo foi descoberto e foi praticado, aprovado na prática aqui. O caixão do Stanislavski ficou em cima dessa mesa quando ele morreu. E essa sala é chamada Evgeny Onegin, uma das primeiras óperas, porque Stanislavski foi também um diretor muito importante de ópera, que foi montada aqui, foi Evgeny Onegin de Tchaikovsky. Stanislavski escreveu isso em dia 20 de janeiro de 1933, ou seja, ele tinha 73 anos de idade. Ele escreveu: vivi muito, tive família, tive crianças, buscou a glória, fama, encontrei, vi muitas celebrações, estive jovem, depois verei velho, daqui em pouco vou ter que morrer. E agora me perguntem, em que consiste a felicidade na Terra? Em conhecimento. A felicidade é na arte e no trabalho, e no conhecimento da arte. Quando conhece a arte dentro de si mesmo, conhece a natureza, conhece a vida do mundo, conhece o sentido de vida, conhece a sua alma, conhece o talento. Acima disso, não existe felicidade. Felicidade é a maior nisso. E o sucesso. Sucesso é vanitas vanitatis. É menos conhecida no mundo essa parte, sabe, de pedagogia, de ensinação de Stanislavski, mas ele trabalhou muito com cantores de ópera do teatro de Bolshoi e também com os alunos de ópera. E o último estúdio foi chamado Estúdio de Arte Dramática e de Ópera. После смерти Станислава, это три сестры Чехова. Aqui é a fotografia dos ensaios de três irmãs de Chekhov. É o último ano de vida de Stanislavski. Stanislavski fica ao lado de Kedrov. Sim, é um aluno, um discípulo de Stanislavski que vai continuar os projetos do mestre
e Radomyslinsky, que será o primeiro diretor do estúdio. Aqui Stanislavski, nessa poltrona, ele sempre ficava. Вот это сестра его родная, она помощник тоже была режиссером, как и старший брат. Не верю, não acredito. É a frase predileta de Stanislavski, que ele sempre falava durante os ensaios, as aulas. Не верю. E a casa, o prédio, foi construído no século XVII. É bem antigo. É um palco pequeno, né? Nós subimos aqui no palco. Palco pequeno, cuja acústica é muito boa. Excelente! Excelente acústica. A gente está no camarim. Foi camarim na época de Stanislavski e continua sendo camarim. Mas olha como... Эти росписи, везде сюжетная линия повторяется. Начиная с той зала и дальше, это крепостные художники расписывают, 17, все такое. É século esses textos e a pintura de pedra do século XVII. Ainda foi feito pelos Serros. Это самое. Готов, можешь посмотреть. Podemos ver isso. Aqui é a irmã que trabalhou junto com Stanislavski, Zinaida Sokolova, e é o irmão de Stanislavski, que eles foram assistentes, colaboradores de Stanislavski no trabalho pedagógico. Станиславский, это Нежданова, Нежданова é uma cantora lírica, Sobinov também cantora lírica. Дирижер. É o maestro. Durante os ensaios de Dom Pasquale de Donizetti. Últimos ensaios de Stanislavski nessa sala, 1938, 1937. Agora nós entramos já numa parte particular, pessoal de Stanislavski. Os ensaios foram realizados nessa sala. Stanislavski sempre ficava lá onde tem o travesseiro. As poltronas foram assim abertas, puxadas, e os etudes, exercícios, mostra das cenas acontecia aqui. E atrás dessa porta ficava o ponto, abria-se a janela e então o ponto ajudava como texto. Teatro de Arte de Moscou, Stanislavski levaram para turnê aos Estados Unidos. Stanislavski, com sua companhia, fez 2 turnês aos Estados Unidos e foi um sucesso enorme, enorme, enorme. Stanislavski foi recebido como Deus de teatro. E Lee Strasberg, por exemplo, ele assistiu aos espetáculos do Teatro de Arte de Moscou e se apaixonou pelo método de Stanislavski, quis saber todos os segredos que essa companhia, esses atores possuíam.
a sua cama e ele faleceu aqui. Em 1928, durante a atuação no espetáculo Tio Vanya, Stanislavski se sentiu muito mal, teve infarto flagrante no palco e desde então nunca mais pisou no teatro. E últimos 10 anos da sua vida ele trabalhou já como pedagogo. E a gente pode ver o manuscrito, o trabalho do ator sobre si mesmo. Ele estava nessa cama escrevendo as suas obras. Nessa parte de casa viveram irmã e irmão de Stanislavski. Essa casa-museu foi aberta em 48, 10 anos depois da morte de Stanislavski. Onde o próprio Stanislavski nasceu, é aquela casa de 80 quartos. E os pais de Stanislavski amavam tanto o teatro que dentro desse palácio, não é? Eles construíram especialmente uma sala teatral com palco italiano, com plateia, tudo, para que todos os filhos, todas as crianças, os primos e os próprios pais pudessem participar das apresentações teatrais caseiras. Difícil captar exatamente o que foram encenações teatrais que aconteceram há mais de 100 anos. O que restam são fotos esmaecidas, imóveis, sem o calor da representação e a reação do público. Fica o desejo de assimilar o possível. Graças a Stanislavski e a Nemirovich Danchenko, a fundação do Teatro de Arte de Moscou, em 1898, o teatro ganhou grande, enorme importância na vida dos russos, porque o teatro desempenha um papel importantíssimo como formador de opinião. E a profissão do ator dramático, teatral, é muito prestigiada. E isso começou com Stanislavski. Eu sempre conto aos meus alunos do teatro brasileiros que os atores de Stanislavski, do Teatro de Arte de Moscou, eles ganhavam salários mais altos do que os ministros do governo do czar Nicolau II. Vocês podem imaginar como é importante ser ator teatral na Rússia. Nós estamos no Museu Apartamento de Meyerhold, e Meyerhold morou aqui 11 anos, desde 1928 até 1939. Junto com sua esposa, Zinaida Rai,
teatro dele e com dois filhos de Zinaida Rai, daquele poeta Sergei Yesenin, Tatiana e Konstantin Yesenin. Essa casa é muito especial porque era a primeira cooperativa dos artistas soviéticos. Foi assim chamada, a Casa de Artistas. A primeira vez que eu ouvi falar em Meyerhold foi através de um amigo meu, engenheiro em Sorocaba, mecenas, e ele pronunciava Meyord. Só depois eu vim a descobrir que Meyord era Meyerhold. E nós estamos agora nesse museu apartamento graças aos esforços da neta de Meyerhold, Maria Valentin, porque depois da prisão de Meyerhold em 1939, 24 dias depois, a sua esposa, Zinaida Rai, foi assassinada aqui. Foi assassinada de maneira muito violenta. E depois o apartamento foi dividido em duas partes, porque há duas entradas para o apartamento, e o secretário do horrível ministro, sabe, do interior, da polícia, Vera, morou em uma parte, e em outra parte também agentes do NKVD, que era KGB da época. E quando em 91 foi muito difícil, mas esse apartamento se tornou apartamento museu. Foi a neta de Meyerhold que começou a partir daqui a criar o museu do seu avô. Когда Мария Алексеевна рассказала ей историю этой квартиры, она сама завещала свою площадь музею после своей смерти. И вот в 94 году ее не стало, она скончалась, и с 94 года удалось объединить эти две квартиры, и теперь она такая же, как при хозяйке. E depois a outra parte, onde a gente entrou, se virou um museu em 94, depois da morte da proprietária. E agora nós estamos nesse apartamento exatamente do mesmo jeito como era quando Meyerhold morou aqui. Expulsos daqui em 24 horas, e todos os móveis foram colocados também na rua, então não tem móveis autênticos de Meyerhold. Russa, Vera Komissarzhevskaya, que atuou o papel da irmã Beatriz, e Meyerhold, que ensinou esse espetáculo, ele criou esse coro das freiras que sempre acompanha a irmã Beatriz. Então, plasticamente, o espetáculo foi muito forte. O pai de Meyerhold era o dono da fábrica de álcool, de vinho, e na família falavam alemão. Ele ainda não sabia que ia se dedicar ao teatro. Ele participou no concurso na orquestra sinfônica como violinista. Ele tocava bem então violino e flauta? Violino e piano. Os espetáculos, primeiro caseiros, depois durante os estudos no ginásio e depois no Teatro Amador da cidade. E lá, no Teatro Amador da cidade, ele conheceu duas irmãs, as irmãs Munt, e uma, Olga, se virou sua primeira mulher. Meyerhold casou-se com 22 anos de idade. Outra, Ekaterina Munt, sempre seria a atriz de Meyerhold. E Meyerhold vai se tornar Vsevolod quando, com 21 anos, ele vai abrir mão da herança, ele vai abrir mão da Igreja Luterana e vai... Na encenação de um inspetor-geral, no final, bonecos perfeitos iludiam a plateia, imóveis, até que entravam os atores num golpe de cena excepcional. Dois teatros, Alexandrinsky e Mariinsky. Um teatro de ópera e balé, outro teatro de arte dramática.
Он ставил и оперу, только драматические спектакли. Работал в этих театрах 10 лет, с 8 по 17 года. Ele trabalhou 10 anos nesses teatros, desde 1908 até 1918. Explicando de uma maneira bem simples, Stanislavski falava da procura do personagem através de um método interior, da memória das emoções. Já Meyerhold o contrapunha, dizendo que a construção do personagem seria de fora para dentro, a partir de elementos, movimentos corporais, figurinos, maquiagens. E Stanislavski buscava a interiorização do personagem através das memórias das emoções. É o construtivista, assim, esse cenário ao espetáculo que foi montado em 22. Meyerhold morreu pelo tipo de teatro que fazia. O regime queria outro tipo de encenação, mais realista. Os censores condenavam as liberdades do encenador. Ao passo que Stanislavski pregava a busca interior com a memória das emoções, etc., Meyerhold falava que a interpretação seria construída de fora para dentro. Sua mulher foi morta enquanto ele estava preso. Ele foi morto depois de um julgamento tosco, um tiro na nuca. O regime o baniu. Sua obra, O Tesouro que vemos no museu, foi salvo e escondido por Eisenstein, o cineasta que foi seu aluno. O museu existe porque Eisenstein escondeu o tesouro iconográfico artístico de Meyerhold quando esse estava banido e sua obra proscrita. Gostava de pôr a mesa. Criava como mise-en-scène. Здесь у нас 2 макета. Вот это очень известно. Duas plataformas que chegavam do fundo por aqui, sabe? Из времени Гоголя, да? Do tempo de Gogol. De luz, o ator despertava, e a época de Gogol. 10 minutos não acontece nada. 10 minutos não acontece nada. Зрители в полном недоумении. Os espectadores não entendem. Esse é o final da peça? Final da peça. И только когда из-за кулис начинают выходить актеры в таких же костюмах, как вот эти вот куклы, манекены, а это были манекены. Meyerhold, o Percevejo e o Mistério Bufo. O compositor Shostakovich. É uma cópia do figurino real de Dama das Camélias e ela foi sepultada com o figurino original. Foi Eisenstein, aluno de Meyerhold, que guardou todo o tesouro, os documentos que fazem parte do Museu Meyerhold. Os móveis não são autênticos porque desapareceram, mas foram procuradas réplicas dos móveis que havia. Meyerhold tinha muita coisa escrita e tudo isso foi guardado por Eisenstein e fazem hoje parte do museu.